A paz do Senhor, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade. Hoje é domingo, 28 de fevereiro, e vamos dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Amém? Primeiro eu quero saudar os irmãos, porque assim eu estava de recesso aí um tempo, né? Então estava com muita saudade mesmo de retornar aqui às aulas, né? Tenho acompanhado aqui as aulas dos nossos irmãos e quero até parabenizar aqui os novos professores, né? Nós temos aí alguns professores novos que têm agregado mais conhecimento e mais qualidade às nossas aulas. Uma bênção, que Deus abençoe vocês. Pois bem, nesse domingo nós vamos tratar a respeito da lição número 9, né? Nesse trimestre nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo. Estamos estudando a doutrina da obra do Espírito Santo, né, meus irmãos? E essa é uma doutrina muito importante, principalmente para nós que somos de uma igreja pentecostal. É importante que nós saibamos, conheçamos profundamente essa doutrina que é tão cara e tão importante para nós, né? Pois bem, nossa lição hoje, a lição número 9, é Vivendo o Fervor Espiritual. Vivendo o Fervor Espiritual. Deixa eu colocar aqui os slides para nós, amém? Só, queridos, que antes de nós fazermos aqui a leitura bíblica, né, que está lá em Efésios capítulo 5, do versículo 15 a 20, eu quero relembrar aqui dois conceitos muito importantes que já foram tratados em aula passada, mas eles são importantes nós termos eles bem claros na nossa aula de hoje, porque vai nos ajudar bastante. O primeiro conceito é com relação ao batismo do Espírito Santo, batismo envolvendo o Espírito Santo. Isso foi tratado na nossa aula de número 3. Então, se você perdeu essa aula, é importante que você vá lá no Facebook da igreja, né, na página do Facebook da Igreja Cristã da Trindade, procura lá a aula número 3 e você vai ter ali ela com mais completo, mais aprofundamento. Eu apenas vou ressaltar aqui alguns pontos importantes para nós com relação ao batismo envolvendo a pessoa do Espírito Santo. Amém? Pois bem, nós pentecostais, nós entendemos que existem dois batismos com o Espírito Santo. O primeiro batismo é aquele ensinado. Só um detalhe, viu? Nós entendemos com base naquilo que a Bíblia nos ensina, tá? Nós não tiramos isso da cartola, não. Isso é bíblico, está dentro da Bíblia e nós vamos passar por eles bem rapidinho. Pois bem, o primeiro batismo é aquele batismo ensinado pelo apóstolo Paulo. Ensinado pelo apóstolo Paulo e está ali registrado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, e também Paulo trata desse assunto em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Então essas são as duas passagens em que o apóstolo Paulo vai falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Na verdade, aqui nós estamos falando do batismo do Espírito Santo. Esse primeiro batismo ele está relacionado com a conversão da pessoa, né? Então, quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo na vida dela. Isso quer dizer que todos os cristãos têm o Espírito Santo. Todos os cristãos, né? Para a pessoa ser cristã, obrigatoriamente ela tem que ter o Espírito Santo na vida dela, né? Então, esse batismo que o apóstolo Paulo nos ensina, ele se refere a um batismo efetuado pelo próprio Espírito Santo na vida do novo convertido, ok? Só que a Bíblia nos ensina que existe um segundo batismo,
né? E esse é o batismo ensinado pelo evangelista Lucas, pelo escritor Lucas, né? Ele trata desse batismo na sua obra que é composta de 2 volumes. O primeiro volume é o seu Evangelho, o Evangelho de Lucas, e o segundo volume dessa obra é o livro de Atos. Então, nesses 2 livros, Lucas vai abordar também um outro aspecto da obra do Espírito Santo relativo ao batismo, né? Que é o batismo no Espírito Santo, que é o batismo efetuado por Jesus Cristo, e tem como condão, como objetivo, a capacitação do crente para a obra de Deus. Então vamos lá, o primeiro batismo, o batismo ali defendido pelo apóstolo Paulo, ensinado pelo apóstolo Paulo, está relacionado com a conversão. Ele é estendido a todos os cristãos, a todas as pessoas que se convertem, todas as pessoas que são regeneradas. Temos ali o batismo apresentado pelo apóstolo Paulo. O segundo batismo é o batismo apresentado por Lucas e está relacionado com a capacitação do crente para efetuar, trabalhar na obra de Deus, para ser testemunha de Jesus Cristo. Então eu queria deixar bem claro isso, nós temos que ter isso bem claro, bem delineado em nossa mente. Isso é a espinha dorsal envolvendo essa doutrina, tá? Do batismo com o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Então isso precisa estar bem entendido, né? O segundo conceito que eu queria tratar aqui é o da santificação. Também é uma das obras operada pelo Espírito Santo, que é a santificação, que está dentro do processo de salvação. A santificação, assim como a conversão, primariamente é operada pelo Espírito Santo. Ocorre que na conversão, essa obra nós a classificamos como monergista. O que isso quer dizer? Monergismo é uma palavra técnica, uma palavra teológica que vem do grego. Monoergo, né? Mono é único e ergo é trabalho. Então, a conversão, a regeneração que é efetuada pelo Espírito Santo é trabalho exclusivo, trabalho único do Espírito Santo. Já a santificação, nós classificamos como sinergista, né? Vem do grego synergon, né? O synergo, sim, é união das forças, e ergo é trabalho. Então são união de 2 forças trabalhando, né? 2 forças trabalhando em conjunto. Então toda a santificação, e não obstante ela ser iniciada pelo Espírito Santo, ela tem, num segundo momento, a participação do crente. O crente atua nessa obra, né? Então a santificação ela está envolvendo também a pessoa do crente, né? É importante nós entendermos a questão dessa questão de sinergismo, porque ela vai nos ajudar a entender o fervor espiritual também. Então, tendo aqui esclarecido esses 2 pontos importantes, vamos para a nossa leitura bíblica, né, que está lá em Efésios, capítulo 5, no versículo 15 a 20. Acompanha comigo aqui no slide, vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, a nossa verdade prática dessa lição é a seguinte: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Pois bem, a nossa introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Então, aqui nós estamos se referindo àquele segundo batismo, né? O batismo, esse batismo, ele está registrado no livro de Lucas e, inicialmente, nós tivemos a primeira menção desse batismo, está lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 16, né? Quando João pregava, evangelizava, o evangelista João, primo de Jesus Cristo, ele disse: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui João, o escritor Lucas, relatando a história de João, ele diz que ele, Jesus Cristo, os batizará com o Espírito Santo. Posteriormente, o próprio Lucas, no capítulo 24, no versículo 46, ele diz assim, o 46, então, o 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão do pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Versículo 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, o batismo que nós estamos comentando aqui, esse ser cheios do Espírito Santo, na qual o comentarista está se referindo, é com relação à promessa que Deus havia feito a Joel, lá em Joel 2, e que posteriormente foi operada na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, lá em Atos 2. Em Atos 2, versículo 4, onde nós temos ali esse revestimento do poder do alto, a qual Lucas se refere. Então isso nós já estudamos na lição 3, mas nelas aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Pois bem, nosso primeiro ponto aqui, a importância da devoção pela palavra. A importância da devoção pela palavra. Queridos, quando nós falamos em fervor espiritual, nós precisamos vincular essa palavra de fervor espiritual ao exercício de disciplinas cristãs, um exercício de disciplina espiritual, exercício de atividade espiritual. E nós vamos começar aqui pela palavra e pela oração. São várias as disciplinas espirituais. Nós temos a leitura da palavra, a oração, nós temos o jejum, nós temos a adoração. Tudo isso são disciplinas espirituais que todo cristão, todo crente tem que praticar. Vamos lá. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Primeiro, devoção.
A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração. Queridos, a questão da devoção aqui não é simplesmente um ato, como posso dizer, um ato subjetivo, né, simplesmente de ter fé ou de prestar um culto ou respeito ao sagrado, a uma entidade sagrada. Não. A devoção a qual nós estamos falando aqui é a devoção externa, é a prática diária dessas disciplinas espirituais. Então, quando nós falamos em devoção, é quando nós nos aplicamos a exercitar essas disciplinas. E a primeira disciplina aqui que nós estamos tratando, aliás, nós destacamos duas, que são as mais importantes, né? Uma das mais importantes da vida cristã, que é a oração e a leitura da palavra de Deus. Então vamos lá, continuando. Com o nosso apreço pela oração e o amor pela palavra e o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Então, desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. Olha aqui, né, que o nosso comentarista ele destaca a importância da santificação nesse processo de devoção, né, de humildade, prudência e sabedoria, que está ali também no versículo 15 de Efésios. A nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição. Essa questão é muito comum, principalmente nos meios pentecostais, nós sabemos disso, né? Em que as pessoas, para demonstrar a sua santidade, elas entram num comportamento exibicionista, né? Elas precisam demonstrar que elas são santas, e na verdade a verdadeira devoção, a verdadeira prática, ela nos diz que temos que ser humildes e prudentes, né? Usar isso com sabedoria e não para exibicionismo ou para escândalo, como muito a gente vê aí acontecendo nos meios pentecostais. Eu quero, para fundamentar essa parte, ler com vocês aqui uma passagem do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, está lá registrada em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Observem aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo destacando a importância da santidade, aliado à palavra de Deus e aliado à oração. Lembra aqui no início da aula do conceito que nós acabamos de explanar a respeito da santificação. Ela é sinergista, né? Sinergista, ou seja, ela tem a união da força tanto das pessoas, daquela pessoa, do crente, como de Deus. Os dois trabalham na santificação, tá? Tanto o crente como Deus. E olha aqui o apóstolo Paulo destacando para Timóteo a importância da santificação. E como que vem essa santificação? Pela palavra de Deus e pela oração. Né? Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e velhas, e exercite-se na piedade. Então, olha aí a palavra que foi usada, né, de exercício na piedade. Então, ela é realmente a devoção, a oração, a leitura da Bíblia é uma prática e tem que se tornar uma prática constante na nossa vida, tá? É uma prática constante na nossa vida. E por que essas duas disciplinas são tão importantes na vida cristã?
A vida cristã ela é pautada pelo relacionamento do crente com Deus. Relacionamento do crente com Deus. Então, em todo relacionamento, ele exige que nós conheçamos a pessoa com a qual nós relacionamos. E qual é a forma, qual é a maneira de nós conhecermos Deus? É através da leitura da palavra de Deus. É através das Escrituras que nós conhecemos a perfeita, boa, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É ali que nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus. E a oração também. A oração, ela implica em uma intimidade maior com Deus. É aquele momento em que o crente, o cristão, ele se aproxima do seu Deus, do seu Salvador. É ali que ele expõe toda a sua dor, ele expõe toda a sua necessidade. É ali que ele abre o coração diante de Deus. Então, assim, quando nós pensamos no cristianismo como esse pautado num relacionamento, numa teologia relacional entre Deus e o homem, nós não podemos deixar de lado essas duas disciplinas que são muito importantes para o estreitamento dessa relação. Então vamos lá. O item 2, a oração é a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. E isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Eu vou repetir aqui. Não existe vida espiritual abundante sem oração. A oração é o ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Então, a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Continuando. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar, né? Nós vamos ver aí, lá em Lucas 3, 21, e no capítulo 6, 12, são duas passagens que exemplificam aí que Jesus estava em constante oração. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. Espontânea e contínua. Está lá registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O que é espontânea? Quando nós falamos na espontaneidade, nós estamos retirando dessa comunicação com Deus as orações prontas, as orações repetitivas, que nós vemos aí, principalmente na Igreja Católica, lá eles têm muito disso, mas a oração verdadeira, a oração que se chega ao trono de Deus, é aquela oração que vem do profundo da alma, que ela vem de uma vontade própria, nada de repetição. E contínua, está sempre orando, sempre na presença de Deus. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. 2 Timóteo 3,15, Salmo 119, 100 vai falar sobre o conhecimento adquirido através da leitura das Escrituras. O mundo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Então, o mundo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. O próximo é o viver sabiamente, o item 3 aqui do tópico 1 da nossa lição. Viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Paulo está contrastando a sabedoria cristã, que vem do Espírito, com a insensatez dos pagãos. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Isso aqui é muito importante. O nécio é aquela pessoa tola, é aquela pessoa que ela não, através do seu próprio entendimento, ela não quer se achegar a Deus.
tá? Então é uma pessoa tola. E Paulo está dizendo para nós não sermos tolos. Precisamos viver uma vida cristã com sabedoria. Com sabedoria. Olha só como é importante a leitura, o entendimento correto das doutrinas e a correta interpretação das Escrituras. Não podemos viver como os nécios, não podemos viver de forma tola, né? Sem conhecer profundamente o Deus a qual servimos, né? Então, e é a partir daí, da leitura da Bíblia, que nós vamos estabelecer para nós os padrões cristãos, os padrões de Deus para a nossa vida. Ah, Marco, quais são os padrões de Deus? Está na Bíblia. A Bíblia nos ensina qual é a perfeita vontade de Deus. Então é por isso que nós temos que colocar na nossa disciplina diária a leitura da palavra. Continuando, a obra do Espírito Santo na vida do crente, ela agora nós vamos começar já o item 2 aqui da nossa revista, hein? A importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica. Queridos, espera aí, eu estou esquecendo de uma coisa que eu separei aqui para mostrar para vocês, ainda com relação às disciplinas. É o seguinte, eu quero fazer uma indicação de leitura. Esse livro aqui, deixa eu colocar aqui, passar aqui para vocês. Olha, essa aqui é uma indicação que eu faço, né? É um livro escrito por Richard Foster, né? A Celebração da Disciplina, né? Ele foi publicado aqui pela editora Vida, tá? Richard Foster é um teólogo americano e esse livro é um livro muito importante. Ele vai tratar de todas as disciplinas cristãs, né? É o caminho do crescimento espiritual. Então, aí é um ótimo livro para quem quer se aprofundar aí na questão das disciplinas espirituais. Então fica aí a dica para vocês, tá? Quem puder adquirir, vai adquirir uma boa obra, com certeza vai abençoá-los. Voltando aqui ao nosso slide, vamos lá? Então vamos lá, tópico 2, a importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecostes. Eu coloquei em amarelo aí, essa expressão, essa frase, não se deve confundir com a expressão cheia do Espírito Santo do Pentecostes, que está registrada lá no capítulo 2, versículo 4. Então é entendimento do nosso comentarista que aquele enchimento do Espírito registrado nessa passagem bíblica se refere exclusivamente ao batismo com o Espírito Santo. Eu vou fazer algumas ressalvas, eu não concordo completamente com isso, e nós vamos entender isso mais para frente, né? Nós vamos ter um tópico aqui apresentado pelo comentarista a respeito desse assunto, e nós vamos ali eu vou expor para vocês aí o meu entendimento, um entendimento que eu acho que ele faz mais sentido de acordo com a Bíblia. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos lá? A importância em manter-se cheio do Espírito. Então, tópico 1. Não vos embriagueis com o vinho. Está lá no versículo 18 da leitura bíblica que nós fizemos. O apóstolo Paulo está dizendo para não vos embriagar com o vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho, né? Aí ele coloca em Provérbios 23, 31. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. Olha aí que interessante. E a palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. E esses termos são incompatíveis com a ética cristã, né, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10.
Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade dos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraças. Então aqui o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, foi muito sábio ao fazer essa comparação e colocar a questão nesses termos, para não se embriagar com o vinho. A embriaguez é aquilo que traz destruição. Ela leva à dissolução, à devassidão, ou seja, a embriaguez ela tira o homem de si mesmo, Ela domina a mente do homem, ela faz o homem perder a sua razão, os seus sentidos, Então a embriaguez é algo extremamente prejudicial para o ser humano, é algo que vai afastá-lo da presença de Deus. Então o apóstolo Paulo ele destaca isso, porque era algo muito comum ali no meio dos Efésios, a embriaguez, então era um exemplo extremamente de fácil entendimento para eles, e ele chama a atenção: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito. Essa expressão indica a renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã ela não é estática, tá? Então aqui nós mais uma vez vamos ver que o fervor espiritual ele está intimamente ligado com a santificação. Tá? Os dois são partes indissociáveis. Tá? Ser santo ou está no processo de santificação, buscando a santificação, porque é um processo na vida cristã. Tá? Nós vamos ter os percalços, nós vamos ter os problemas, nós somos pecadores ainda, estamos aqui revestidos dessa natureza humana, por isso estamos sempre ali naquela questão do pecado, Nós estamos sempre envolvidos pelo pecado. O pecado nos cerca, e muitas vezes estamos sucumbindo ao pecado. Mas o crente precisa estar ciente de que ele precisa buscar a santificação. O processo de salvação consiste nessa santificação constante, nessa busca constante por ser separado. É a luta do crente no seu dia a dia. E isso está envolvido com o fervor espiritual. Então o Espírito Santo ele está atuando junto com o crente nesse processo, nessa busca de santificação, nesse fervor espiritual. Por isso que ela não é estática. A ação do Espírito não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecostes. Queridos, eu não diria que vem desde o Pentecostes, tá? Da forma como o nosso comentarista colocou aí. Ele vem desde a conversão. Tá? Então essa ação do Espírito na nossa vida, ela começa já na conversão, não desde o Pentecostes. Então é uma crítica que eu faço aqui ao comentarista. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes e já eram salvos. Então aqui é que nós vamos cair naquela questão envolvendo a expressão cheios do Espírito Santo relacionada exclusivamente ao batismo em Atos 2,4. Nós vamos entender isso um pouquinho melhor aqui à frente. Mas vamos lá. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. Só que nós já falamos no início da nossa aula, todos recebem o batismo, ou todos têm o Espírito Santo. Então são os dois batismos. O batismo da conversão e o batismo da capacitação. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos de Espírito, que é a característica típica dos pentecostais. Mais uma vez aqui eu vejo um certo exclusivismo e eu não
não seria assim honesto dizendo que é uma característica típica, só típica dos pentecostais. Esse enchei-vos do Espírito, ele pode abordar até, ele pode alcançar outras pessoas de outras igrejas que não sejam os pentecostais. Então, o Espírito Santo ele tem plena liberdade para agir, né? Mas vamos lá. Aqui, item 3. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens cheias do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito. Aqui ele está faltando uma letrinha, acho que é o batismo no Espírito. Mas não é o caso em Efésios 5:18. Né? Efésios 5:18, escrito pelo apóstolo Paulo. Atos 2:4, escrito por Lucas. Tá? O batismo no Espírito é uma experiência distinta da conversão, ok? Isso está bem claro, desde a lição 3, desde o nosso início de aula, nós já entendemos que batismo no Espírito é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Queridos, presta atenção aqui em mim agora, eu quero tratar sobre esse assunto um pouquinho mais profundo aqui com vocês. Vamos lá. Apóstolo Paulo diz para nós enchei-vos do Espírito. Ele dá essa orientação aos Efésios. Enchei-vos do Espírito onde não há contenda. Né? Aqui eu vejo uma certa questão envolvendo, uma questão teológica que é debatida entre os pentecostais e os não pentecostais, tá? Os não pentecostais, eles acreditam apenas na existência de um só batismo, que é o batismo ensinado pelo apóstolo Paulo. Então, os reformados, as igrejas tradicionais, elas não interpretam Lucas, as passagens de Lucas, envolvendo o segundo batismo, o batismo da capacitação, o revestimento de poder do alto, como nós lemos aqui no início da aula. Não, eles acreditam apenas no batismo ensinado pelo apóstolo Paulo, que é o batismo da conversão. Tá? Já os pentecostais, eles têm essa interpretação carismática de Lucas e entendem sim a existência desse segundo batismo, falando a respeito dessa capacitação. E nós vimos que realmente existe isso aí. O que nós precisamos tomar cuidado é o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele está enfocando um aspecto da obra do Espírito Santo, e o Lucas está enfocando um outro aspecto da obra do Espírito Santo. O que nós precisamos entender é que a obra do Espírito Santo ela é única. Ela é única. Eles não estão se contradizendo. Lucas não está dizendo que esse é o batismo válido, que não existe o outro batismo. E o apóstolo Paulo, da mesma forma, não está dizendo que só existe um batismo, que é o batismo da conversão, e não existe o batismo da capacitação. Não é isso. Eles têm enfoques diferentes. A obra ela é uma só, mas o enfoque dos dois são diferentes e eles se complementam. Naquilo que o apóstolo Paulo não é explícito, Lucas vai explicitar. E naquilo que Lucas não entra em detalhes, não tece detalhes, o apóstolo Paulo se incumbiu de nos trazer essas informações. Então os dois eles precisam ser entendidos como uma complementação. A obra é única e há uma complementação. Né? Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando fala para enchei-vos do Espírito, ele sabe que aquelas pessoas já têm o Espírito Santo. Ele ensinou isso aí. Nós sabemos que toda pessoa que se converte, ela recebe o Espírito Santo de Deus. Mas ele fala, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, você precisa buscar essa plenitude do Espírito Santo. Por que não dizer que quando Lucas ali expressa a questão do derramar do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo,
ali em Jerusalém, registrado no capítulo 2 de Atos, nós não estamos falando também dessa plenitude do Espírito Santo. Até porque todos os apóstolos, eles já tinham o Espírito Santo de Deus. Mas eles precisavam de algo mais. Porque Jesus Cristo, ele havia os deixado. E a obra de Deus precisava continuar. E essa obra de Deus, ela continua através da vida dos apóstolos, no início da igreja. Ali é o início da igreja. A missão de Jesus Cristo, ela continuou através da vida dos apóstolos. E ela continua através das nossas vidas nos dias de hoje. Então, meus queridos irmãos, Jesus sabia que eles precisariam de mais de coragem, de intrepidez, para poder enfrentar os desafios deste mundo. É aí que entra o batismo no Espírito Santo, e esse enchimento especial, essa plenitude especial do Espírito Santo. Então poderíamos dizer que tanto Lucas como o apóstolo Paulo, eles estão tratando mais ou menos da mesma coisa, porque a obra do Espírito Santo, ela é uma só. Não existe essa dicotomia, né? Um fala, não, aqui é desse jeito, o batismo do Espírito Santo só se refere à conversão, e outro fala, não, o batismo do Espírito Santo só se refere à capacitação. Não, elas se complementam, elas precisam uma da outra, ela faz parte de um todo. Portanto, eu diria que a expressão cheio do Espírito Santo, tanto em Atos 2 como em Efésios 5, ela tem o mesmo sentido. Ela tem o mesmo sentido. E eu quero trazer aqui mais uma indicação de livro. Hoje eu estou aqui para indicar bastante livro para vocês, que eu quero que vocês estudem. Vocês estão na escola, é para estudar. Então nós vamos ler livros também. E o livro que eu quero indicar para vocês, deixa eu colocar aqui na telinha para nós, é esse aqui, ó. Vê se vocês estão vendo. A doutrina do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento. Um livro que foi publicado pela CPAD, tá? É um livro do Stanley Horton. Eu tenho para mim que Stanley Horton já falecido, foi um dos maiores teólogos que a Assembleia de Deus americana já teve. Stanley Horton. Esse livro aqui, eu acredito, ele está esgotado na CPAD, mas você encontra ele pela internet. Então pode jogar lá na internet que você vai encontrar ele, tá? E é uma obra fundamental para entender a doutrina do Espírito Santo. E o que fala aqui? Deixa eu ver, eu marquei aqui uma página, um trecho do livro, que eu vou ler aqui para vocês, só um minutinho para eu achar aqui. Tá aqui. Ó. Então, olha lá, com relação a essa questão do batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, se relacionar, lá em Atos, se relacionar exclusivamente ao batismo no Espírito e não se relacionar aos ensinamentos do apóstolo Paulo. Horton diz o seguinte: é impossível supor que o batismo se refira a algo diferente de enchimento ou plenitude, ou que a experiência pentecostal foi limitada ao dia de Pentecostes. Nem devemos supor que a falta do uso da expressão batismo no Espírito nas epístolas é relevante. Tá vendo? Não é porque o apóstolo Paulo não usa a expressão batismo no Espírito que nós deixamos de compreender que o apóstolo Paulo também entendia a necessidade do crente ser revestido do Espírito Santo. Daí o uso da expressão ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Não se faz a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é ser revestido do poder de Deus para dar testemunho de Jesus Cristo, que é comentário meu, tá? Não está na revista. A plenitude do Espírito Santo na vida do cristão é o objetivo desde a conversão. Desde a conversão. Então, você foi cheio do Espírito Santo na conversão, foi batizado na conversão, o batismo de conversão, isso aí
tem que gradualmente ir crescendo ao longo da sua vida. Nós precisamos buscar a plenitude, nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo desde a conversão. E aí vamos passar pelo batismo no Espírito Santo, que é esse revestimento especial que todo crente precisa ter. Todo cristão precisa ter. Então aqui eu estou pensando, falando de acordo com os ensinamentos da nossa igreja, que é pentecostal. Então precisamos buscar sempre esse batismo, esse segundo batismo, como uma forma de se alcançar a plenitude espiritual. Então o batismo no Espírito Santo também pode ser entendido como ser cheio do Espírito. Então quando nós pensamos desta forma, nós vamos entender que ser cheio do Espírito Santo, ele passa tanto pela conversão como pelo batismo no Espírito, tá? Batismo no Espírito, o batismo com o Espírito. Amém? Pois bem, vamos ver aqui. Nós temos aqui agora vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheios do Espírito, né? Então, quando os apóstolos eles resolveram que precisavam ter algumas pessoas para ajudá-los, né, na condução da obra, né, ajudar no cuidado com os órfãos, as viúvas, né, ajudar na finança das igrejas, ou seja, a parte mais administrativa, a parte prática do dia a dia ali, né, do operacional da igreja. Eles falaram, vamos separar alguns homens para essa obra, e um dos requisitos era ser cheios do Espírito. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Frieza espiritual. Se nós temos que estar em constante busca do fervor espiritual, que é o enchimento, ser cheios do Espírito Santo, a frieza espiritual é quando nós deixamos de colocar em prática aquelas disciplinas espirituais. Quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de jejuar, você vai entrar numa condição extremamente prejudicial para a sua vida espiritual. É o que nós chamamos de frieza espiritual. Isso é o grande perigo. Precisamos lutar contra a frieza espiritual. E o primeiro é ter um testemunho transbordante. Testemunho transbordante. Segundo o nosso comentarista, é um sinal evidente. Os cânticos, o louvor, as expressões de alegria, né? Os hinos, os salmos, toda essa parte de adoração envolvendo a liturgia da igreja. É um testemunho abundante, né? Transbordante. Segundo, dar graça em tudo. Versículo 20. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus centrada em Cristo. Há diversas passagens no Novo Testamento onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. E a passagem, versículo 18 e 20, deixa eu voltar aqui para nós, na nossa leitura bíblica. Diz aqui, ó, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
versículo 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Queridos, qual que é a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, nesse trecho que nós acabamos de ler, ele é claro. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que vai adorar a Deus. Falando entre vós com salmos. Então o crente cheio do Espírito Santo, ele tem prazer em falar a respeito da palavra de Deus. Ele tem prazer em conversar sobre as Escrituras. Ele tem prazer em louvar a Deus com os hinos. Adorar a Deus com os hinos. E cânticos espirituais. Os cânticos que nos envolvem, que o Espírito Santo nos envolve. E dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um crente cheio do Espírito Santo é aquele que é grato a Deus por tudo, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo diante das lutas e das tribulações, ele agradece a Deus. Aliás, o fundamento da gratidão do crente com Deus não é pelo que Deus nos dá, não é aquilo que Deus pode nos oferecer, não está centrado numa troca material com Deus. Não. A gratidão que o crente cheio do Espírito Santo tem que ter com Deus é a gratidão de servir ao Deus que o salvou do pecado. É adorar a Deus por aquilo que Ele é e fez em nossas vidas. Amém? Pois bem, eu quero então terminar aqui a nossa aula de hoje. A conclusão aqui do nosso comentarista é: o significado de encheios do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, e desde o lar até o trabalho e a sociedade. E por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Amém? Queridos, então terminamos a nossa aula por hoje. Eu agradeço a sua participação, você que esteve comigo até agora, que Deus possa abençoá-lo. E vamos fazer uma oração para terminar. Bendito Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade que nós tivemos de estar aqui aprendendo um pouco mais a respeito de Ti, aprendendo um pouco mais a respeito da obra do Espírito Santo, tão importante para nós, que nós possamos, Senhor, gravar o que foi dito, o que foi lido nessa tarde, gravar isso no nosso coração, na nossa mente, e que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui nessa tarde. Eu te peço, ó Deus de poder, abençoa a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos assistiram, a todos aqueles que estão acompanhando as nossas aulas. Ó bendito Deus de poder, dá-lhe graças, derrama sobre eles uma porção transbordante do teu Espírito. É o que eu te peço nessa tarde, para a honra e glória do teu santo Filho, Jesus Cristo. Amém.